Olá, sejam bem-vindos ao Legalmente Descomplicada, canal que aborda temas envolvendo o direito cotidiano de maneira leve e prática. Meu nome é Suelen Parente e hoje falaremos sobre união estável. Afinal, como saber se eu estou ou não estou em uma união estável? Para saber mais sobre esse assunto, acompanhe o vídeo até o final, sem esquecer de deixar aquela curtida e ainda compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Bom, considerando aquele comentário popular que é mais fácil casar do que descasar, que eu particularmente discordo, muita gente prefere juntar as escovas de dentes do que efetivamente se casar, não é mesmo? É curioso que ainda nos dias de hoje muita gente fale que união estável só existe a partir de certo prazo de anos vivendo com a pessoa sob o mesmo teto. Eu já me perguntei por que as pessoas se apegaram a esse prazo, porque na faculdade não existia prazo quando eu estudei o assunto. E a resposta é engraçada, porque o prazo realmente existiu, mas até 1996, lembrando que esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2021. O que acontece é que a união estável não era reconhecida antes da Constituição Federal de 88 como ela é atualmente. Quem assiste novela de época sempre vê aquela personagem mulher sendo maltratada por ser uma pessoa separada, sem marido, lembram? Essas mulheres eram tratadas como párias na sociedade, elas eram excluídas das rodas de cidadãos de bem, eram equiparadas a prostitutas. Bom, ainda bem que a sociedade evoluiu, não tanto quanto deveria, mais evoluiu, e aqueles relacionamentos que já eram comuns passaram a ser reconhecidos pela lei. O artigo 226 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Como esse artigo não menciona maiores detalhes, a jurisprudência, ou seja, um conjunto de outras decisões emitidas por juízes em casos semelhantes, entendia que era necessária a convivência pelo período de 5 anos ou a existência de filhos comuns para que essa união fosse reconhecida. Esse entendimento foi regulamentado em 1994, quando surge a Lei 8.971, que pretendia fixar os direitos a alimentos e sucessão dos companheiros e companheiras. Mas em 96 surge a Lei 9.278, que extingue essa definição de prazo, relatando apenas que a relação deveria ser duradoura. O Código Civil atual, do ano de 2002, para quem não sabe, no artigo 1723, repete a mesma definição de união estável, ou seja, é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Vale lembrar que não existe prazo pensando em separação ou direito de herança, só que para fins previdenciários, aí sim existe um prazo mínimo de 2 anos. Ou seja, só recebe a pensão por morte o companheiro que permanecer junto por 2 anos ou mais. Agora, voltando à definição para fins de separação e sucessão. Ainda fica vago, não fica não? Sim, gera-se muita confusão com a relação de namoro, tanto que até se popularizou o contrato de namoro. Existe, porém, aqueles que querem fazer outros acreditarem que é namoro para tentar fraudar o direito do companheiro ou da companheira e aqueles que nem sabem que já vivem uma união estável e aí só vão descobrir no momento da separação. Vale lembrar que mesmo sem morar na mesma casa, é possível configurar união estável. Ou seja, se você mantém uma relação pública, duradoura, contínua, mesmo não morando junto, há o risco de ser considerado união estável. Aí você me pergunta, e agora? Como saber onde meu relacionamento se encaixa nisso tudo? Você precisa analisar o quanto a sua vida está entrelaçada de seu namorado ou sua namorada. Como vocês se chamam em público, como as pessoas analisam seu relacionamento e a forma como vocês mesmos tratam esse relacionamento. Como namoro ou comunhão ou casamento. Se você já tem um certo patrimônio e não quer correr riscos, o ideal é fazer o contrato de união estável com o regime de bens que você preferir, o que é simples fazer, só procurar um profissional da sua confiança. Outra opção é o contrato de namoro que eu acabei de falar, na opção de realmente apenas namorar, se este for seu desejo, sem misturar bens e sem misturar moradia. O que não dá, meu povo, é chorar pelo leite derramado. Não adianta considerar no seu íntimo que é um namoro e não agir como tal, agir como marido ou como esposa.
E os papais e mamães liberais que deixam o namorado ou namorada dos filhos dormirem em casa, observem a frequência desse convívio, porque eu já vi processo de namorado pedindo metade do carro de namorada, justificando que dormiam frequentemente juntos na casa dos pais dela. Agora, você não quer ter esse tipo de problema? Então controle melhor o tempo que o seu futuro genro ou a sua futura nora permanecem dentro da sua casa. Eu não tô falando em proibir, tá, gente? Mas reduzir se essa permanência for tamanha que a pessoa praticamente esteja morando na sua casa. No fim, cada caso é um caso e você pode até conseguir discutir judicialmente se é ou não uma união estável. Só que o ideal é sempre prevenir do que remediar. Se vocês moram juntos, mesmo que há pouco tempo, há grandes chances de ser reconhecido uma união estável. Não morar junto, mas praticamente moram, um não sai da casa do outro, também haverá o risco. Se vocês compram bens, coisas juntos, um paga as contas do outro, também vai ter esse risco. Lembrando, gente, que a união estável sem qualquer regulamentação, em caso de separação, vai ser considerado o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que for adquirido onerosamente, mesmo que em nome do outro, também será seu. Eu já falei de regime de bens em outros vídeos, não vou entrar nesse detalhe agora, senão o vídeo fica longo, porque a intenção é que vocês entendam e tentem regularizar na medida do possível o relacionamento que é mantido, desde o início, para não ter problema depois. E por fim, não se esqueçam que tudo isso vale para a relação homoafetiva. A lei inicialmente falava em relação de homem e mulher, mas hoje tudo o que eu falei serve para a união homoafetiva. Assim, pessoal, união estável é uma relação duradoura, pública e com o objetivo de constituir família, ou seja, de manter uma vida em comum. Não existe nem prazo, nem obrigatoriedade do casal morar sob o mesmo teto. Então, tente sempre manter claro com o seu parceiro ou parceira qual tipo de relacionamento que vocês pretendem construir. E você que está me assistindo, sabia o que define união estável, que não existe prazo mínimo? Você gostaria de compartilhar alguma informação ou experiência sobre o tema? Deixe o seu comentário aqui no vídeo ou nas minhas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.